E 537. A influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Seja bem-vindo. Isso não é uma toalhinha, não? Só para isso. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. No item 536, Kardec quer saber se é por acaso ou se tem um fim os fenômenos da natureza, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. Então, os grandes fenômenos seriam por acaso? Os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então a doutrina espírita, ela começa nos falando da causa primária de todas as coisas, Deus. A causa primária de todas as coisas existe. Ela criou o universo, outros universos. O que existir foi criado pela causa primária de tudo, Deus. E essa causa primária, ela superintende, ela não cria e fica olhando de longe, ela sustenta de uma forma oculta, ela não se revela. A divindade, ela não interfere de uma forma direta no mundo material. Obrigado. Existem leis que ela mesma criou, que a divindade criou, e a partir dessas leis, as ações acontecem. Mas ao mesmo tempo que existem leis, há também uma interferência, só que tem um problema. A ciência humana, ao longo do tempo, conseguiu explicar os fenômenos da natureza. Antes de que os homens tivessem a ciência, se atribuía os fenômenos da natureza e, sobretudo, os grandes fenômenos, a interferência de entidades invisíveis, espíritos, deuses, Deus. Então, por exemplo, um caso que eu escutei na rádio alguns anos atrás. Um companheiro da crença evangélica aqui no Brasil subiu ao monte com a Bíblia para orar. E no alto do monte, orando, com a Bíblia aberta, veio um raio e o matou. Se nós pensássemos assim, de uma forma mitológica, nós diríamos assim: Deus não gostou da oração dele e lançou um raio e o matou. Essa é a visão antes da ciência. Com a ciência, a gente descobre o seguinte: se você está num lugar descampado, o raio e o local está relampejando, o raio vai na ponta mais alta. Por isso que quando você tem muito raio, o primeiro lugar que você não deve ir é o quê? Hein? Uma árvore. Você não deve se refugiar numa árvore, porque o raio, se aquela árvore for a mais alta, ele vai naquele lugar. E o princípio do para-raio, vocês podem olhar nos prédios, é uma ponta. O para-raio, na verdade, ele atrai o raio.
para que ele não atinja o prédio ou outros lugares. Então isso é ciência. O raio não atingiu essa pessoa, isso é um caso real, tá, gente? Não estou inventando, não. Porque Deus ficou de mal com ele, não. O raio atingiu porque ele não obedeceu às regras de que, se você está num descampado, um lugar que é perigoso quando tem raio, é a Praia de Santos. A Praia de Santos, ao contrário das nossas praias aqui, a maioria das praias, ela é muito larga. É um areião imenso. Então, por exemplo, já teve casos de pessoas morrerem, porque naquele meio daquele areião, os prédios estão lá longe. O raio vai no guarda-sol. A pessoa está ali debaixo do guarda-sol e é a parte mais alta daquele descampado todo. E mesmo pessoas, não sei se já ouviram falar, pessoas jogando bola num campo, muitas vezes o raio cai ali e atinge alguém. Isso não é uma punição divina, é uma regra, lei da natureza, que o homem descobriu. Hoje, a gente só morre com raio se a gente quiser, porque tem como hoje, conhecimento, o homem tem conhecimento para evitar esse problema. A visão mitológica colocava em Deus a interferência direta nos fenômenos. Daí, então, vocês começam a perceber que essa pergunta, ela não é tão simples. Porque um cético vai dizer o seguinte: vocês estão retomando a visão mitológica. Vocês estão trazendo de que há uma interferência nos fenômenos da natureza. Nós precisamos entender algumas questões. Algumas questões que são necessárias para que nós comecemos a entender por que acontecem as tragédias, a enchente de anteontem. Por que essas coisas acontecem? Primeira coisa que a gente precisa ir é lá no item 737 do Livro dos Espíritos. Ele tem como título Flagelos Destruidores. Está dentro do capítulo 6 da Lei de Destruição. Ele diz assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Ele disse no item 7.3, no item anterior, que abre esse capítulo, 7.28. Ele diz assim, Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? A destruição é lei da natureza? Os Espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. O que parece um fim é um começo. Ele diz assim: já não dissemos, porque ele já respondeu isso que eu acabei de falar, ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na da escala do aperfeiçoamento? É preciso que veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Vocês só olham do vosso ponto de vista pessoal. Daí que qualifica os flagelos por efeito do prejuízo que causam. Porém,
essas subversões são necessárias para que mais rápido aconteça uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, a nossa visão, ela é imediata. A nossa visão, ela é materializada. E aí a gente não consegue compreender a necessidade da destruição das coisas. Por exemplo, a morte. Nós temos dificuldade de entender por que aquela pessoa que a gente ama, que a gente quer, morreu. E aí complica muito a visão das coisas. Quando a gente estuda da ação dos espíritos na natureza, repito, a resposta dos espíritos: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa interferência na natureza, ela não é de uma forma direta. Os espíritos trabalham intensamente na natureza, mas nós, porque temos um olhar material das coisas, não conseguimos perceber essa interferência. Essa interferência não tira os efeitos do que a ciência já sabe. Existe uma teoria científica chamada teoria do caos. E ela pode ajudar a nós. Eu não vou usar a teoria do caos, eu nem tenho condições de fazer isso. Mas ela pode, exemplificando ela pode nos ajudar a entender como eles interferem. Na teoria do caos, vou ter que colar aqui. São sistemas caóticos. E complexos. Um sistema caótico é um sistema que é sensível a pequenas perturbações. E que a partir desse momento em que ele se torna sensível a pequenas perturbações, você não consegue prever todas as possibilidades que ele toma. Um exemplo: sinuca. Vocês já jogaram sinuca? Alguém aqui sabe o que é sinuca, né? Sinuca tem o bastão, a mesa, né? Então você está ali jogando com um adversário, tem as bolas, e você calcula que vai dar um toque bem forte, vai bater naquela bola, aquela bola vai bater na beirada da mesa e vai matar lá a bola. Aí você calculou o que ela vai fazer. Quanto mais especialista, expert, quanto melhor o cabo, há possibilidade daquilo acontecer. Mas nós que somos pessoas comuns, vamos dar uma atacada. E não vai acontecer aquilo. Porque um pequenino erro, a gente não é um desses grandes jogadores de bilhar, de sinuca. Vai fazer com que a bola bata lá e tenha um outro efeito. Qual é o efeito? Pergunto eu a vocês. Tem como prever? Sim ou não, gente? Tem como prever quando você bate, já que não vai fazer aquilo que você queria, que você previu? Qual é o efeito? Não temos como prever. Essa é a teoria do caos. A partir do momento em que há uma possibilidade de perturbação, isso cria
várias possibilidades de movimento. E a complexidade? A complexidade é porque o movimento você não consegue prever, por isso ele é caótico. N possibilidades. Um sistema complexo, ele cria N possibilidades. Então, o cientista Stephen Hawking, ele disse o seguinte, que o bater de uma borboleta lá no Oriente pode influenciar uma chuva no Central Park em Nova York. Mas como é que isso acontece? Seguindo essa teoria, não é o bater da asa da borboleta que vai fazer a chuva acontecer. Mas ela bate a asa, aquilo gera um outro efeito, que gera um outro efeito, milhares de efeitos, até que... Entenderam isso, gente? Um pequeno movimento da borboleta vai gerando milhares de efeitos, até que chega a um grande efeito, que é o quê? A chuva lá no Rio de Janeiro. Chuvaral no Rio de Janeiro. Então, os espíritos, como é que eles trabalham? Eles interferem a partir do movimento pequeno e controlam os efeitos para que as coisas aconteçam dentro daquilo que eles querem ordenar os acontecimentos. Então, o que parece algo, eles não vão fazer assim, eles não vão interferir, às vezes até interferem. Eles não, mas a princípio, aquilo que a natureza é percebido matematicamente, a temperatura é uma coisa difícil de prever, mas eles vão olhar o movimento das nuvens, vão fazer uma série de cálculos, etc. Não é perceptível a ação anterior dos espíritos super evoluídos que vão interferir de forma discreta em pequenos movimentos e vão controlar os resultados. A coisa é uma matemática divina. Além disso, você tem espíritos de evolução variada que participam desse processo. Há os espíritos muito evoluídos que coordenam todo o processo. E há também espíritos em várias hierarquias, em vários níveis de aprendizado, que irão então auxiliar esses diversos fenômenos. Mas nenhum deles alterará tudo que a ciência descobre sobre isso. É um assunto que a gente pode dizer assim. Agora, a questão que nós vivemos aí na cidade. Mais de 1000 árvores caídas, vento e chuva. Aqui, né, perto aqui, nas ruas aqui perto do rio, tudo alagado, várias pessoas perderam bens. Isso é um transtorno. Nada pior do que você ficar sem luz um dia, 2 dias, ficar sem a geladeira, sem a TV, sem os móveis. Eu passei numa rua aqui que a rua estava toda cheia com coisa. Quem perdeu tudo, é uma coisa triste. Cada um de nós deve se mobilizar para ajudar quem puder, da melhor forma possível. Quem fizer isso, ajudar a quem perdeu tudo, vai estar trabalhando a caridade, a fraternidade. Vai estar se sensibilizando com a dor do outro, ou não. Completamente indiferente, ainda.
Mas se eu me sensibilizo, ainda que com uma pequena coisa, com a dor do outro, eu estou me movimentando. Não estou falando só de nós espíritas, não. Eu estou falando das pessoas daí, da redondeza. Eu estou me mobilizando para a vida. Então, diante de uma tragédia, seja essa que é uma pequena, como um maremoto, um terremoto, um problema de vulcão, nós temos aí milhares de pessoas se mobilizando para ajudar. Quando houve aquele tsunami lá na Ásia, aconteceu uma coisa surpreendente. No Japão quase não morreu ninguém. Mas na Malásia e em outros países morreram milhares de pessoas. Vou perguntar a vocês, por quê? Por que no Japão não morreu quase ninguém? E nos outros países morreram milhares de pessoas? Deus gosta do japonês? Hein, gente? Por quê? Digamos que a sua casa, no dia da chuva, faltou luz. E aí, você tem aquele aparelhinho que eu não estou vendo aqui, eu acho que vocês não têm. Aquele aparelhinho que a gente carrega. Você tem aquilo. Luz de emergência, né? É, luz de emergência. Você tem 2 daquele. E aí você vai e liga a tua luz de emergência. O vizinho tem vela. Ele ilumina um pouquinho, né? E o outro não tem nem vela nem luz de emergência. Foi Deus que privilegiou os que têm luz de emergência, gente? Hein? Não, eles se preocuparam mais com a segurança do que o outro. Isso é evolução. Os desafios que os flagelos provocam servem para que o ser humano mobilize a sua inteligência, o seu discernimento, a sua fraternidade, o seu senso de comunidade, para que ele cresça. Quanto mais eu penso no bem-estar da maioria, quanto mais eu me dedico a isso, mais eu estou exercitando a lei de amor, a lei de justiça e a lei de amor. Quanto mais eu penso no que é melhor para a maioria das pessoas, e não só no que é melhor só para mim, menos egoísta eu sou. Quanto menos egoísta eu sou, mais eu me espiritualizo. E a finalidade da encarnação na Terra é a espiritualização. Estão entendendo a questão? A finalidade da vida terrena não é o prazer descabido. Não é você fazer da sua vida um enorme carnaval. A vida na Terra, a gente não renasce para uma viagem de férias permanente. A gente renasce para crescer. Por isso, os flagelos destruidores, para o ser humano, estimulam a ele a responsabilidade para com a sua vida, para com a sua saúde e para a coletividade. Quanto mais egoísta uma sociedade é, quanto mais individualista uma sociedade é, quanto mais corrupta uma sociedade é, pior são os danos que os flagelos destruidores atingem. Vocês sabiam que o ralo da rua, não é para se jogar lixo? Vocês sabiam disso? Que a folha da árvore não é para, a folha da sua árvore é para você recolher. Não é para ir para o ralo. O ralo é para ir o que, gente? As árvores, né? Água. Água entope? Não. Então, nós começamos a entender uma lição básica.
O meu lixo eu recolho. Eu não pego o lixo, ponho no meu carro e jogo na rua do vizinho. Ou saio 2 horas da manhã e jogo o lixo na rua. O meu lixo eu recolho. Muitos rios, e nossa cidade não tem, isso não é nem mais rio, né? São valões. Eram rios há 100 anos atrás, cristalinos, mas nós poluímos tudo. Nossa cidade tem vários rios. Alguns rios, como o que passa aqui atrás, aqui na frente, são visíveis, a gente vê. Outros, eles estão escondidos pelas construções. Hoje são subterrâneos. Há 100 anos atrás não eram. Se nós jogamos sofá, você já viu sofá no Rio, gente? Privada. Fala aí, mais o quê? Animal morto. Cama. Quando a chuva vem, aquela água vai fluir naturalmente para o mar? Não dá vazão. Há muita sujeira. A água sobe. E a água sobe mesmo. E a água sobe e alaga a nossa casa. E a gente perde os nossos bens. O amigo nosso, que até vem aqui, Carlinho, alagou a casa dele toda, estragou a TV dele nova, da sala. Ele mora aqui perto. Vocês se lembram do Carlinho, né? Ele estava falando comigo, alagou tudo. Agora ele já está pensando, porque a água só entrou, porque antigamente, quando ele não tinha feito o portão da garagem, a água não entrava, porque ali a casa foi construída para evitar que a água do rio viesse. Agora com o portão da garagem, a água entrou toda pelo portão da garagem, alagou. Eles vão ter que matutar, não sei como, um jeito para que, por exemplo, se essa chuva que caiu agora, se ela continua por mais 2, 3 horas, muitas das casas que alagaram anteontem, ia acontecer o que com elas, gente? Ia alagar de novo. Nós, então, percebemos o seguinte: os espíritos, como está lá na lei de destruição, eles não estão preocupados com o prejuízo da sua TV. Sinto muito. É triste dizer isso, né? Eles não estão preocupados com o prejuízo do seu carro. Eles querem que a vida te ensine as lições de sabedoria e de aprendizado. Não só pessoal, mas coletivo. Nós, quando estamos encarnados, não tem jeito da gente não se preocupar com a nossa TV e com o nosso carro, gente. Não tem jeito, a gente vai se preocupar. Mas cedo ou tarde, a gente vai precisar se preocupar com o lixo que é jogado nos ralos. Há muitos anos atrás, onde eu morava, meu avô, eu morava na casa há muito tempo, que era um quintal da família, e depois meu avô, que era na verdade o dono do terreno, foi morar lá. Tinha uma outra casa que ele foi morar. E eu cresci, eu nasci naquela rua, e até meus 14, 15 anos, o meu ralo na minha rua, em frente à minha, eu sempre vi aquele ralo entupido. Eu nunca parei para me perguntar por que aquele ralo até em cima era de terra. Simplesmente o ralo estava lá e até em cima o ralo era terra. O meu avô, quando chegou, ao contrário do meu pai, meu avô se preocupou, tirou o ralo. Para mim já foi uma surpresa. O ralo sai. Parece coisa boba, né? Mas você passa a vida inteira, imagina, os teus 15 primeiros anos, você vê aquele ralo com terra. Para você aquilo é o quê? É aquilo. Ele tirou o ralo, ele cavou, ele tirou toda a terra que estava ali dentro, pedra, sujeira. E eu descobri uma coisa: havia o ralo e havia cama ali. Gente, precisou 15 anos meu avô ir morar lá. Um senhor já naquela época. E ele mostrar para mim que aquilo ali era um ralo. A nossa rua não entupia, porque lá era uma ladeira.
semi-ladeira, não era muito, mas era o suficiente para ali não ter jeito de ir. Mas vocês imaginem quantos ralos estão assim por aí? Vocês já viram ralo assim? Alguém já viu aqui ralo assim? Numa hora que você tem chuva e os ralos estão todos entupidos, é lógico que o desastre vai ser maior. E quanto menos eu me preocupo, maior é o risco de que eu seja atingido. Então vocês vejam, e os espíritos, como é que isso acontece? O que eles têm a ver com isso? Todos os pequenos processos. Por exemplo, uma pessoa desencarnou porque o muro caiu. Eles já sabiam disso. São pequenos detalhes. A gente não tem, como numa bola de sinuca, como prever, mas eles que presidem todos os processos, tem como. Aí a pessoa da ciência vai dizer, não, você está voltando de novo com a coisa mística, mitológica, nada disso. Um grupo ia fazer uma grande feira de livros espíritas no interior de Minas Gerais. Eles iam de um lugar para o outro. Era muito livro que ia ser vendido, distribuído a um preço muito barato, ia ser um grande trabalho. E esses livros estavam na casa de um dos trabalhadores. E a pessoa chega com a sua van, o seu caminhão, para colocar os livros. O caminhão não tinha coberto, era aquele caminhão aberto. E cai uma chuva, como essa agora que caiu aqui. Mas uma chuva, mas e muita água. E aí eles param em frente à casa e eles estão com um problema. A distância é grande. Você tem que carregar os livros na mão. E a chuva não parava. O que ia acontecer com os livros novinhos, gente? Iam se estragar. Aí o trabalhador falou, Senhor, fez uma prece. Pediu aos bons espíritos que ajudassem, porque a tarefa era nobre. E fez uma prece profunda dentro do caminhão. E aí, quando eles pararam no local, o que aconteceu? A chuva parou. Aí eles foram lá, pegaram, foram carregando o caminhão. Quando o último malote de livro foi colocado no caminhão, não, dentro do carro, perdão, caminhão, mas o caminhão era fechado, era aberto. Quando eles puseram o último malote, o que aconteceu? A chuva voltou de novo e muito forte. Nenhum livro se molhou. Houve uma interferência ou não houve, gente? Foi por acaso? Os espíritos, não adianta vocês pensarem que isso vai poder ajudar a gente agora a voltar para casa. Não estou prometendo isso. Nós não temos esse controle. Nem a pessoa que fez a prece tinha. Mas que eles têm esse controle, eles têm. E esse controle, ele diz assim, objetivam no item A sempre o homem esses fenômenos? A resposta: às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. O homem cria muitas vezes a desordem. O bater de uma borboleta cria um movimento, outro movimento, milhares de movimentos que vão levar a uma chuva em Nova York. Nós tivemos um acontecimento antes dessa chuvarada que derrubou mais de 1000 árvores, não tivemos?
Qual foi esse acontecimento aqui no Rio de Janeiro? Hein? Carnaval. Nosso livre-arbítrio gera a ação. Não gera, gente? Que repercussões isso leva? Nós não sabemos. Nós não sabemos disso. Nós, seres humanos. Mas, quando a gente enche a cara, por vários dias, milhares de pessoas, a gente cria uma atmosfera pestilenta, vibratória, pesada, que permite que espíritos muito inferiores permaneçam no meio de nós por muito tempo. Normalmente, eles estão nas regiões trevosas. Mas como a gente empesteia o nosso ambiente, eles conseguem ter um acesso maior do que o comum. E isso criaria um profundo desequilíbrio. O que a espiritualidade faz? A limpeza daquela atmosfera pestilencial. Essa limpeza, ela atinge o lado espiritual e o lado físico, quando necessário. Eu não estou dizendo que todo carnaval vai acontecer uma chuvarada dessa, tá, gente? Porque eu, Anderson, não tenho como, a gente não tem como. É um processo em que nós não temos, o controle. Imagina uma coisa, eu saio daqui agora e dou um tapa em um de vocês. Um tapa. Como cada um vai reagir? Eu tenho controle? Eu que dei o tapa? Eu tenho controle da tua reação? Um pode chorar, o outro pode chorar e contar para o marido, e o marido me matar lá fora. O outro pode dizer, meu irmão, você está obsediado. A gente tem controle, gente? A gente não sabe como o outro vai reagir, sabe? Então, os espíritos tenham cuidado para que as coisas não fiquem piores. Nós conseguimos, com o nosso livre-arbítrio, avançar até um certo limite. Agora, nos Estados Unidos, nós tivemos, agora eu não lembro agora, se alguém lembrar, por favor, esse ano já é o 17º ou 22º atentado de pessoas matando pessoas, seja escola, seja show. Há um problema muito sério nos Estados Unidos, que você consegue arma com 18 anos. Arma. Você chega numa loja na esquina, tem várias armas, que a gente só vê na mão dos traficantes aqui, balas, você compra bala como se fosse bala de chupar. Tá? Parece brincadeira, mas não é. Você compra com a maior normalidade. E você tem nos Estados Unidos, é o único lugar no mundo que tem essa facilidade e tem, consequentemente, um alto índice de mortandade. Um dia eles aprenderão? Não sabemos. Para nós que não temos isso ainda, mas o Brasil, em geral, ele caminha sempre para copiar os Estados Unidos até nas coisas erradas. Exemplo, o hambúrguer, né? Nós todos comemos hambúrguer, nós todos comemos hot dog, e são alimentos que não fazem bem. O que faz bem é arroz com feijão. Mas nós acabamos, não só nós, o mundo todo. Os Estados Unidos influenciam o mundo todo. Enfim, na hora que a tragédia acontece e que seu filho morre, ou que você morre baleado, você tem um aprendizado. É duro, mas é um aprendizado. Todas as coisas que mexem com o desequilíbrio do mundo geram uma reação contrária. Eu estava vendo o Dr. Drauzio Varela, que ele é conhecido, porque tem vários programas no Fantástico, ele apareceu. Eu procurei no YouTube, porque eu estava com algumas dúvidas sobre febre amarela, e vi um vídeo dele sobre febre amarela.
E ele conta que ele teve febre amarela. Ele foi fazer uma gravação na Amazônia, ele não tomou a vacina e ele teve febre amarela. E ele conta todos os sintomas da febre amarela. Naquele ano, isso não me lembro exatamente quando, mas mais ou menos há 5 anos atrás que isso aconteceu com ele. No Brasil inteiro, apenas 3 pessoas tiveram febre amarela naquele ano. Na Amazônia, a febre amarela, ela é endêmica. Ela está sempre lá. Então, se você viaja daqui para Belém ou para Manaus, você tem que tomar a vacina de febre amarela. Agora nós tivemos, desde o ano passado, um surto de febre amarela. A febre amarela está em São Paulo, na cidade de São Paulo. Não acontece isso há 70 anos. E nós tivemos um grande desequilíbrio ecológico em toda a região do Sudeste, que foi o Rio Doce. O Rio Doce morreu. Lembram disso? Então, há pessoas, eu não tenho conhecimento na área para poder falar isso, mas eu estou só usando isso para ilustrar o tema de hoje, tá? Há pessoas que nos informam que o crescimento das doenças, chikungunya, zika, febre amarela, rural, está ligado diretamente a essa grande tragédia que foi a morte de um grande rio, que o Rio Doce não é um rio pequeno, é um grande rio. Isso gerou, se o farfalhar de uma borboleta que gera um problema, que gera outro, e depois de milhares de problemas pode criar uma chuva em Nova York, imagine a morte, o envenenamento de um rio, de um grande rio. Que consequências? A morte de sapos que comem insetos, milhares de sapos morrendo, há um desequilíbrio ecológico. E hoje todos nós, o que nós sofremos, gente? As consequências. Os detalhes de quem morre, por que morre, isso nós não temos como... Mas a espiritualidade sabe. Porque como ele disse lá no 536, tudo tem uma razão e nada acontece sem a permissão de Deus. Os detalhes, porque a gente pode dizer, mas por que quem morreu não foi o dono da Samarco? E sim o meu pai, que não tem nada a ver. Esses detalhes nos escapam, tá? A gente não sabe tudo desse processo de programação encarnatória, lei de ação e reação, consequências. A gente não pode só olhar o imediato. A gente precisa olhar ao longo de centenas e centenas de vidas e o que aquilo causa na gente como motivação para a mudança. Porque muitas vezes nós não amadurecemos com a experiência. Já repararam, por exemplo, um amigo meu, ele teve filho agora, e a filha dele nasceu autista. E ele me falou que os índices, segundo ele agora está pesquisando esse assunto, de autismo, há algumas décadas atrás, era, digamos, eu estou falando de memória, eu não posso, mas só para ilustrar, seria assim, 1 para cada 1000 crianças. Hoje, é 2 para cada 10. Vocês perceberam o que eu estou falando? Para cada 10 crianças que nascem, o risco de nascer criança com autismo é de 2. Então, se nós tivermos um filho agora, nós temos um índice muito maior do que as pessoas tinham há 30 anos atrás. Por quê? Pergunto eu a vocês, por quê? Não, o quê? Não sabemos. Mas que é estranho, não é não, gente? Eu não vou inventar aqui uma teoria da conspiração, mas não é estranho que os índices tenham mais do que triplicado ao longo das décadas? Quando é que o homem vai saber disso? Se é que alguém não sabe já. Quando as pessoas pararem para questionar isso com seriedade.
e obrigar as autoridades a essa pesquisa com seriedade. Nos anos 50, você tinha propaganda na rádio, nos trens, nos metrôs, de quão saudável o cigarro era. O cigarro é saudável, gente? Hoje nós sabemos. Hoje, depois de 30, 40, 100 anos, nós sabemos que o cigarro é um envenenamento da nossa alma. E mesmo assim, o que você tem? As pessoas pararam de fumar? Todo mundo? Não. Você fala com um fumante e diz, eu não consigo. A lei divina, vem um raio, a pessoa está lá fumando, vem um raio e fulmina o fumante, gente. Acontece isso? Sim ou não? Hein? Não acontece. Não por causa do cigarro. Não acontece. Deus não fulmina ninguém. Não existe essa possibilidade dele lançar um raio porque você é budista, espírita do candomblé, ou porque você está fumando, ou porque você fez algo mal. Senão a gente não tinha as cadeias lotadas e todo esse clima de violência. Ele não faz isso. Ele deixa acontecer, deixa que o nosso livre-arbítrio crie a dor. Ele deixa. O fumante poderá ter problemas ou não de saúde, mas quando desencarnar, seu corpo espiritual terá mazelas e na próxima vida ele terá as consequências. É um aprendizado. Outra coisa desse item A, que era bom a gente falar. O homem não é a única criatura do universo a qual Deus ama. Quando ele diz, objetivam sempre o homem esses fenômenos, nós precisamos entender que a Terra existe há 5 bilhões de anos. E o homem só existe, o Homo sapiens, nesse planeta há 200 mil anos. Então a Terra tem 4 bilhões 990 mil anos sem existência do homem. Nós só existimos há 200 mil anos. A vida, a natureza, os espíritos super evoluídos não cuidaram da Terra apenas para o homem. Vocês percebem? Todos os seres que habitaram o planeta Terra tiveram toda a atenção do mundo. Houve um momento na história do planeta que quem dominava o planeta eram os homens de Neandertais. Então houve um cuidado para que se cuidasse deles. Houve um momento em que não havia homo nenhum, só havia microbactérias. Então os movimentos do planeta obedecem uma regra que não é nem ao homem, nem os vegetais, nem os animais, mas a evolução de todo o princípio. A evolução de tudo. Então os vulcões, os movimentos, cada período da história do nosso planeta, houve a devida atenção, porque não adianta a gente pensar que a evolução ela acontece de forma mágica. Não. Cada vez mais a ciência tem nos mostrado os milagres, entre aspas, da evolução dos seres vivos. E como é lento esse processo, como demora milhões de anos para os seres vivos irem de um processo para o outro, milhões de anos, para o desenvolvimento da nossa visão, para o desenvolvimento do processo digestivo, milhões de anos. Não é uma coisa assim, pega o barro aqui, sopra, pronto, está pronto. O homem com o sistema digestivo, o cérebro, não foi assim. Não há criacionismo nesse sentido.
A evolução ela é muito lenta. Para que nós chegássemos hoje, seres conscientes, passaram-se bilhões de anos entre os seres vivos, físicos e espirituais, de evolução, para que nós pudéssemos ter esse organismo. Um organismo que faz isso aqui, ó. Consegue ter o dedo opositor. É uma complexidade maravilhosa. Aí o que a gente faz? Pega o dedo e fuma. Vai contra, envenena o organismo. É lógico que nós temos que ter lições de aprendizado. Então, gente, os espíritos interferem nos fenômenos da natureza, mas eles não interferem por capricho. Os espíritos superiores, superintendem esses pequenos movimentos para que tudo conspire para o progresso de todos, não só dos humanos, mas de todo o sistema. O ser humano interfere nesse processo com o seu livre-arbítrio. E como no exemplo que a gente citou do Japão, ele pode aprender com as experiências e criar, por exemplo, o prédio que não é fixo, como tem no Japão. Então, quando há um terremoto, tudo não desmorona, porque o prédio, a ponte Rio-Niterói, não sei se vocês sabem, ela é feita assim, vocês sabiam? Ela não é fixa, porque se ela for fixa, um movimento qualquer, ela quebra. Ela é, não sei exatamente como, os engenheiros que entendem disso, mas ela tem uma mobilidade. Você, se ficar muito tempo nela, você sente que ela tem uma mobilidade. Os prédios no Japão já tem isso. Essa ciência existe. Como o mosquito, os mosquitos rurais lá, de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, adquiriram a febre amarela, há um desconhecimento, um descaso, um pouco cuidado. E isso aconteceu. Porque não acontecia há 70 anos. Como é que a gente chega a isso? A gente não sabe direito. Mas o bugio, que é o macaco, está se extinguindo em várias regiões de São Paulo. Porque o bugio é um macaco lento. E o mosquito lá que morde ele. Já o macaco prego, ele é um macaco muito ágil. Ele morre menos com a mordida do mosquito. Se não se fizer nada, essa espécie do bugio pode se extinguir. E quais as consequências quando uma espécie extingue? A gente não sabe. A gente não tem os detalhes espirituais disso. Mas os bugios estão morrendo aos montes. Sinal de que, se os bugios existem há centenas, milhares de anos naquela região, e eles não têm recurso nenhum contra aquilo, é de que aquilo é invasivo. Aquilo chegou de uma forma que nunca tinha chegado antes. Aquela espécie que traz a doença, ela está sendo trazida. Quais são as razões disso? O homem não vai ser revelado. Os espíritos vão se materializar. Aconteceu isso, não. Senão não haveria progresso. Somos nós que teremos que entender por que essas coisas aconteceram. Eu levantei uma hipótese, que pode ser realidade ou não, que foi a tragédia do Rio Doce. Mas podem haver microproblemas que nós construímos a cada dia. Nós temos, agora quando eu vim para cá, na Mirinduba, né? É Mirinduba, não é isso? É. Tudo alagado. Eu não sabia se o carro ia conseguir passar ou não. Poxa, choveu foi 1-2 minutos. Quando eu saí de casa não estava chovendo desse jeito. E eu não moro longe, eu moro perto. Tudo alagou. Ou seja, o problema que levou ao alagamento de toda essa região aqui, continua ali. Será que vai precisar meu avô renascer, porque ele já desencarnou, para vir desentupir os ralos da região? Será que vai ser preciso o quê para as pessoas pararem de jogar animal, sofá, cama privada nos rios?
e cobrarem das autoridades a limpeza, a dragagem dos rios. Se nós não fazemos isso, alguém aqui já fez isso? Cobrou algum da autoridade de limpeza do rio? Algum de vocês já fizeram isso? Eu nunca fiz, vocês já fizeram? Mas quando dói no nosso calo, a gente fica mais atento. Estão entendendo o detalhe? Você imagina você sair com 5 mil reais no bolso. Vocês sairiam com 5 mil reais de manhã no bolso, iriam até Madureira, iriam começar a comprar as coisas e voltariam? Vocês fariam isso? Por que a gente não faria, gente? Porque a gente sabe do risco, não é isso? Nem cheguei a Madureira com 5 mil reais. A gente sabe do risco, não é isso? Então, quando a gente fica aguçado dos riscos, a gente cresce e se torna uma pessoa mais consciente, mais lúcida, mais acordada, mais esperta para as circunstâncias do mundo. Esse é o segredo da evolução. Jesus, quando chegou à Terra, ele lançou uma lição simples, como o farfalhar da asa da borboleta: ama o próximo. Porque a partir do momento em que você amar o próximo, isso vai gerar uma série de movimentos em você. Você vai respeitar a mulher, a criança, o rio, o cachorro. Você jamais vai cortar a cabeça de um gato, porque você ama o próximo. Você vai respeitar o homossexual. Você vai respeitar todos, porque é um movimento positivo de crescimento, de expansão do seu ser. As suas carências somem. Você não vampiriza mais ninguém. Você não é mais ciumento. Por quê? Porque você está em expansão de um sentimento de luz. Usando esse exemplo que a gente falou dos sistemas caóticos e complexos, quando nós colocamos o amor, nós conseguimos construir para a eternidade. Quando nós colocamos o não amor, nós criamos a dificuldade. Então, que nós possamos entender que a ação dos espíritos na natureza, ela é para o nosso crescimento. Nós não temos como dominar isso. Nós temos que aprender com isso. Tá bom, gente? Que Jesus nos ampare e que o conhecimento espírita nos auxilie a nos tornar pessoas mais sábias, mais lúcidas e mais conscientes. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. A gente agradece o nosso irmão Anderson pelos esclarecimentos, o estudo, né, do Livro dos Espíritos da noite de hoje. E é isso, despertar de consciências, né? Cada um assumindo a sua parte e ajudando nesse todo aí. Zezé, você faz a nossa prece, por gentileza? Mais uma vez estamos aqui ouvindo os ensinamentos para a nossa melhoria física e espiritual também. Abençoa os nossos irmãos que não puderam vir hoje, que eles também possam receber as tuas bênçãos e possamos nos fortalecer cada dia mais para ter coragem para enfrentar as chuvas e o que for destinado para nós. Que assim seja